Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pelo louvor. Você pode tomar seu assento. Eu convido você para abrir a palavra do Senhor em Juízes 10. Nós vamos ler o Juízes 10, o versículo 18. Depois nós vamos para Juízes 11. Leremos do 1 até o 11. Então, Juízes 10, 18. Para quê? Para que nós possamos entender a palavra que vai ser trazida ao nosso coração. Amém? A palavra do Senhor diz aqui em Juízes 10, 18: Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: Quem iniciará o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Aí no capítulo 11, versículo 1, traz para nós a trajetória de Jefté. A palavra do Senhor fala assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta e seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos. E quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a eles e os seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venham, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse Jefté: Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonitas, e você será chefe de todos que vivem em Gileade. Jefté respondeu: Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você disse. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Amém? Se você ver no capítulo 10, do versículo 18, ali já havia uma palavra lançada para a vida de Jefté. Amém? Mas agora nesse momento eu convido você para fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento do Senhor, para que você possa entender um pouquinho mais da história desse juiz de Israel. Pai, obrigado, Senhor, nesta noite, Deus. Senhor, eu confesso para Ti que depois dessa palavra que foi ministrada aqui, nesse momento, pela Tua serva, essa palavra de gratidão, Deus, nós já poderíamos ir para a nossa casa. Mas, Senhor, o Senhor separou essa palavra de edificação, meu Pai. Essa palavra, meu Pai, eu creio de confronto aos nossos corações. E eu sei, Senhor, que Tu é fiel, que Tu é grande, que Tu é maravilhoso, Deus, para nos trazer o entendimento necessário sobre a Tua palavra. Pai, abre o nosso coração, abre a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Que palavra, que testemunho que a pastora falou. Realmente Deus tem nos experimentado ali. Deus não é testado, porque Deus não testa ninguém. O Senhor, Ele muitas vezes nos permite por passar por dificuldades, para que nós venhamos a compreender a Tua obra. Eu confesso para a igreja que nós temos vivido alguns tempos difíceis, mas o Senhor não tem deixado faltar nada para nós. O Senhor abençoa esse lugar, esse tempo, essa casa de oração, que na realidade, meus irmãos,
Aqui só é uma igreja porque você é igreja. Aqui só é a casa do Senhor porque você está aqui. Porque quando esse lugar está vazio, não é uma igreja, é um salão fechado. Se nós pegarmos e nos reunirmos na sua casa com algumas pessoas, nós, igreja do Senhor, nós seremos igreja lá. Aqui hoje é o lugar que o Senhor separou para que nós venhamos a ouvir a palavra dele. Mas quando ele estiver vazio, se um dia nós mudarmos aqui e entrar numa oficina mecânica, não vai ser mais igreja, vai ser uma oficina mecânica. Sabe por quê? A igreja do Senhor somos nós. E nós que vamos sair aí para fora sendo igreja. E como eu vou ser igreja? Sendo igreja no meu vizinho, sendo igreja no meu próximo. Muitas vezes, irmãos, o nosso próximo, o nosso familiar, o nosso parente tem passado por dificuldades. E está ali a estreita nossa parede e meia. E nós muitas vezes estamos muito preocupados com o dia de amanhã, com as coisas pessoais, preocupados com parentes, com pessoas que muitas vezes não necessitam das nossas ajudas. E muitas vezes tem alguém colado do seu lado, alguém necessitando de algo. Eu não estou dizendo que o Elvis e a Natália não estavam atentos, porque eles não conseguiam ter contato, porque ali são vizinhos nossos. Mas o Senhor preparou aquele momento para nos mostrar que, como assim Ele tem cuidado de nós, nós devemos cuidar dos outros. Como assim o Senhor tem cuidado desse lugar, assim Ele vai cuidar daqueles que estão aqui, para dar respaldo espiritual e você vá lá fora e semeia para você. Amém? Mas nesse momento eu quero falar com a igreja sobre Jefté. Foi um juiz. Ele foi um juiz, o 8º juiz, no tempo que se eram levantados líderes para que subjugassem, para que cuidassem do povo. Jefté, o que ele era? Ele foi um rejeitado entre os rejeitados. Ele foi um filho bastardo, foi gerado através que a sua mãe, que era uma prostituta. Inteligente, ele sabia o momento de negociar. Príncipe por natureza, sabia comandar e negociar, mas foi precipitado. Eu creio que muitos de vocês conhecem a história de Jefté. Jefté, ao longo desse tempo aqui, ele foi um juiz que reinou por 6 anos. Mas após essa batalha, ele fez um voto. E ele fez um voto que hoje nós podemos dizer assim, seria um voto de tolo. Por isso, meus irmãos, eu falo para você que quando você tiver que lançar um voto, fazer um compromisso para o Senhor, você preste atenção naquilo que você promete. Eu conheço muitas pessoas, eu preguei essa palavra na balsa de manhã. Eu conheço muitas pessoas hoje que prometem mundos e fundos. Ah, mas Senhor, se eu arrumar um emprego, eu vou doar meus 3 salários. Meus 3 primeiros salários para a obra do Senhor. Não faça isso. Isso é voto de tolo. Se você arrumar um emprego, você vai estar cheio de dívida. E primeiro você tem que pagar suas contas, para que Deus possa operar na sua vida. E muitas pessoas fazem esse voto e depois ficam frustradas e não conseguem chegar mais à casa do Senhor. Eu conheço pessoas que fizeram voto em certas igrejas e depois deixaram de ir na igreja porque não conseguiram cumprir o voto. Então não seja precipitado, não seja afoito, não seja igual a Jefté. Ele tinha o comando de Deus, ele era escolhido por Deus, mas ele não precisava se precipitar ao voto. Porque muitas vezes quando nós fazemos algum voto, nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente. E devemos lembrar, igreja, que Deus não é Deus de barganha. A pastora acabou de falar aqui. Muitas vezes nós queremos colher primeiro para depois investir. Eu quero colher para depois semear. E as pessoas, igreja, têm morrido espiritualmente por causa disso. Quando nós falamos de semear, as pessoas entendem que é no lado financeiro. Não é. Nós sim, nós falamos de financeiro. Vocês conhecem o nosso ministério, nós não pregamos sobre oferta, dízimo, pegamos pegado, mas é assim, mas é necessário. Porque nós queremos que você seja abençoado. Nós queremos que você e tua casa seja abençoado. E muitas vezes você não está alcançando êxito na sua vida financeira porque você não tem semeado.
Você semeia para depois você colher. Irmãos, uma só semente, ela produz vários frutos. E cada fruto lá dentro tem uma semente que você lançar lá dentro, ela vai nascer mais frutos. Essa é a verdadeira lei da semeadura. Ah, mas eu vou colher um fruto, mas dentro desse fruto tem uma nova semente. E essa nova semente, ela vai dar mais uma árvore. E essa árvore vai produzir 100 por 1. É assim, igreja. É na hora que você semeia com amor, sem o seu coração pesado, que as coisas vão acontecer. Vamos voltar aqui para a história de Jefté. Se nós formos olhar para a perspectiva dele, ele não tinha nada que agradasse os olhos do homem. A Bíblia diz que a mãe dele era uma prostituta, que os seus irmãos expulsaram ele da casa, e ali, ao expulsarem da casa, ele foi morar na cidade chamada Tobi. Tobi, na realidade, era uma cidade de excluídos. E ali a Bíblia diz que ele se reuniu com pessoas, foi morar naquele lugar de desprezados. Seus irmãos já tinham desprezado ele, sua família já tinha desprezado ele. Nem o seu pai intercedeu por ele, nem o próprio pai não chegou a interceder por ele. Quando nós falamos no final do culto que eu tenho orado para o Senhor, eu nunca tinha olhado essa passagem dessa forma. Eu já preguei ela uma vez nesses 3 anos aqui, mas não é a mesma passagem. Eu não tinha notado da exclusão desse homem, e como ele foi rejeitado para fora. Eu não tinha notado, mas eu continuo pedindo para o Senhor esse lugar desprezado. Eu continuo sempre pedindo para o Senhor enviar aqueles que são excluídos, os desprezados da sociedade. Mas aqui sobre a vida desse homem, a palavra do Senhor diz que ele foi morar em Tobi. E Tobi era o lugar que ele começou a se reunir com pessoas. Ele foi morar em Tobi porque foi o lugar que ele teve que ir, porque ele foi expulsado da terra boa, ele foi expulsado do meio dos parentes dele. E ali Tobi, se você for entender nos dias de hoje, era um lugar de prostitutas, de homossexuais. Tobi era um lugar de bandidos, marginais, de noias e drogados. Nome feio, noia, que as pessoas chamam. Mas às vezes a gente tem que falar para entender. Eu preciso pesquisar no dicionário o que significa essa palavra, porque eu acho horrível. Horrível chamar. Mas não vamos falar assim igual ao mundo, vamos falar dependente químico. Vamos mudar um pouquinho a pensar. E ali onde ele estava, se fosse nos dias de hoje, eram dependentes químicos. Eram pessoas que se embriagavam nos bares da vida. Eram pessoas que viviam em prostíbulos, fazendo aquilo, abominações, escândalos de moral. E foi ali que esse homem foi lançado para lá. Sabe por quê? Porque ele não teve apoio de família. Ele não teve ninguém para interceder ele. Mas sabe qual que é o nosso defeito? Ali havia um homem diferente. Aqui nesse lugar, muitas vezes você tem se sentido excluído lá fora, mas para Deus você é diferente. Para Deus olha para você de uma forma diferente. Ele foi morar em Tobi, mas Tobi não morou dentro dele. Ele foi morar naquela cidade dos excluídos, mas aquela exclusão não adentrou o coração dele. Ele foi morar num lugar que tinha pessoas más, mas ele não era mau. Ele morou numa cidade de pessoas de mau caráter, mas ele continuou tendo o mesmo caráter. Ele continuou tendo o mesmo caráter. Através desse caráter que ele tinha, o Senhor olhou para ele, Deus olhou e enviou aqueles que lançaram ele para fora para buscar ele. Você já imaginou que tristeza? Aquele que você lançou ele fora, você mais tarde teve que prostrar para ele como seu rei. Aquele que te lançou para fora, aquele que te excluiu, aquele que desejou o mal para você, aquele que fez você chorar, ele ainda vai chegar para você e vai olhar para você e vai falar: você tinha razão, você tinha razão por tudo que você falou para mim, eu não devia ter agido nisso. Sabe por quê? Deus, Ele nos olha hoje, sabendo no que nós vamos nos transformar amanhã. Deus, Ele olha para mim e para você, já sabendo naquilo que nós vamos nos transformar. Eu quero deixar uma palavra para você.
Você pode andar no meio de porcos, cheirar porco, mas você não deve comer a mesma lavagem que ele. Você não deve rolar na mesma lama que ele. Ali naquele lugar existia alguém diferente. Existiu aquele que nada contaminou ele. Ele estava no meio de caído e ele não era caído. Você pode caminhar no meio de pessoas que são excluídas para a sociedade. Você pode sentar na mesa do escarnecedor. Você pode sentar na mesa do escarnecedor. Você não vai ser caído se você tiver a unção de Deus. Você pode sentar na roda, conversar na roda, mas você não se contamina. Esse homem foi usado tremendamente para que aquele povo fosse alcançado. Esse homem ele foi usado tremendamente. As pessoas achavam que ele era caído, mas o Senhor demonstrou outra coisa. As pessoas podem achar você um derrotado, mas o Senhor olha para ti como um vencedor. As pessoas podem olhar para mim e para você como pessoas incapacitadas, mas o Senhor olha para nós como guerreiros, como gigantes, como vencedores. A partir da forma que você administra a palavra do Senhor. Mas sabe por que tem pessoas lá fora ainda vivendo essas situações? Porque a pessoa falou aqui. Porque eu e você muitas vezes estamos preocupados com nós. Nós nos preocupamos com o nosso julgamento. Vocês já viram aquela pessoa que ela olha para a família inteira? Ó, aquela família inteira não presta. Vocês já ouviram falar isso daí? Mas será que lá no meio daquela família não tem um Jefté? Aquela família inteira lá não tem ninguém que presta. Mas será que lá não tem um vencedor, não tem um guerreiro, não tem um servo de Deus? Mania nossa, julgarmos as pessoas, já fazermos a concepção correta, que nós achamos correto. E aí, igreja, o maior absurdo que tem acontecido, nós temos deixado essas pessoas de lado e culpamos, sabe quem? O diabo. Sabe por que aquela pessoa está assim? Porque ela está com o diabo. Sabe por que essa pessoa está daquele jeito? Porque ela deixou o diabo. Tudo é obra do diabo. Negativo, igreja. Essas obras começam de nós. A partir do momento que eu fecho o meu olho para a situação do meu irmão da direita, do meu irmão da esquerda. A partir do momento que eu fecho os meus olhos por aquele que está se sentindo desprezado e excluído. A culpa é minha. A culpa é sua, a culpa é nossa. A culpa é nossa porque nós temos o remédio para essas pessoas. Nós temos Jesus Cristo. Nós temos o melhor remédio para essas pessoas, que é Jesus Cristo, que é aquele que me resgatou. Aquele que te resgatou. Eu também, igreja. Eu um dia fui chamado de excluído. Eu fui rejeitado. Pessoas olharam para mim e falaram: você não vai ser nada, você não vai conseguir nada. Mas a partir do momento que eu olhei para Jesus, que eu não continuei, eu entrei em Tobi, mas eu não deixei Tobi entrar dentro de mim. Eu entrei na cidade, mas a cidade não entrou dentro de mim. O Senhor mudou minha vida. O Senhor mudou a vida de muitas pessoas aqui. Mas tem pessoas ainda que o Senhor mudou a vida e continuam morando em Tobi. Tem pessoas que o Senhor agiu com transformação e continua morando em Tobi. Continua sentando na roda do escarnecedor, na mesa do escarnecedor e compactuando com o escarnecedor. A culpa não é do diabo, não. A culpa é sua. A culpa é nossa. Sabe por quê? É muito mais prático eu lançar a culpa da minha falha, da minha negligência em cima de outra pessoa, em cima de Satanás, porque aí eu vou ter um escape. Eu vou ter uma válvula de escape. Às vezes aquele que você tem rejeitado é aquele que Deus quer usar na tua vida, você sabia? Às vezes aquele que você não tem nada importante é aquele que Deus tem um remédio para você. Igreja, custa nós olharmos para o nosso irmão da direita, para o nosso irmão da esquerda. Custa nós olharmos para aquele parente nosso que está enfermo. E nós temos o remédio, igreja, na nossa mão. Nós temos o remédio no nosso coração, que é Jesus Cristo.
palavra, o nome de Jesus, ele cura. O nome de Jesus, ele transforma, ele sara feridas. E nós temos esse remédio. E muitas vezes nós esquecemos de ministrar esse remédio para as pessoas. Nós temos um remédio em nossas mãos, nós temos um remédio em nosso joelho. Quanto tempo nós perdemos, igreja, fazendo coisas banais e deixamos de dar remédio para aquele que está doente? Mas é mais fácil colocarmos a culpa no diabo. Ganhamos 100, gastamos 2.000 e a culpa é do diabo. Temos um valor financeiro na nossa mão, administrando mal, a culpa é do diabo. Ganho R$2.000 por mês, vou lá e compro um carro financiado com prestação de 1.000 e ainda tenho coragem de falar que foi Deus que preparou para mim. Não, Deus preparou para mim. Aí você não vai conseguir pagar, sabe por quê? Porque se você ganhar 2 e a prestação é 1.000, você vai comer o quê? Você vai pôr o quê no seu carro quebrar? Você não vai conseguir pagar. Aí sabe o que é a culpa? Deus não está me abençoando. Será que é Deus? Ou somos nós? Será que é Deus que não tem abençoado ou somos nós? Aí sabe quem é o primeiro? É o diabo. Já fala lá, o crente já vai pôr a culpa em mim. Já fala, o crente vai pôr a culpa em mim. O diabo até se afasta, porque senão o cara vai pedir dinheiro emprestado para o diabo. Não pode, igreja. Temos que aprender a administrar aquilo que Deus coloca em nossas mãos, para que nós não culpamos aquilo que não existe. Quanto mais eu culpo aquilo que não existe, mais liberdade eu dou para ele agir na minha vida. Porque você vai alvoroçando aquilo nas hostes celestiais. Você vai fazendo uma batalha lá em cima. Você vai tirando a autoridade de Deus sobre a sua vida quando você declara que tudo é culpa do diabo e Deus sabe que não é. Mas dessa forma, fazendo tudo dessa forma que nós estamos fazendo, muitos estão achando que vão ir para o céu. Vai para o céu sem olhar para o seu próximo, vai para o céu sem ler a Bíblia, vai para o céu sem orar. Não, mas eu faço tal coisa, eu faço isso, eu faço aquilo. Igreja, saiba de uma coisa: naquele dia, o que somos vai ser revelado. Muitas vezes você pode passar uma maquiagem a vida inteira aqui na terra, mas naquele dia, aquilo que nós somos aqui vai ser revelado. E vai ter obra que pessoas fizeram que vai queimar igual palha. Ah, mas eu fiz. Mas você fez para se aparecer, você não fez para Jesus. Naquele dia as nossas obras vão ser conhecidas, e até o valentão vai virar ovelhinha para se cuidar. Então nós devemos praticar as boas obras, praticar aquilo que o Senhor coloca em nossas vidas. O que Jesus fazia pelas pessoas? Jesus chorava pelos fracos, ele se compadecia pelos oprimidos. Ele era aquele homem que atendeu aqueles que tinham poucas oportunidades, mas ele tinha misericórdia. E com Jesus, se eu pegar por Jesus, eu aprendo que aqueles que são puros amam. Limpa teu coração, limpa a tua vida, purifica a tua alma, porque você precisa amar. Igreja, lembra-se, as misericórdias ficaram para aqueles que são miseráveis, e nós éramos miseráveis e fomos alcançados pelo Senhor. Porque hoje nós nos esquecemos de onde nós viemos. Nós éramos miseráveis e o Senhor nos resgatou. O Senhor usou alguém para trazer a palavra para você. Para mim, o Senhor usou a minha esposa para semear no meu coração. Para você, o Senhor pode ter usado sua mãe, seu pai, um parente, mas você era miserável, eu era miserável. Nós éramos excluídos, nós andávamos no meio dos excluídos, e o Senhor teve misericórdia de nós e nos resgatou. Nós precisamos termos misericórdia das pessoas e resgatarmos, ajudarmos aquelas pessoas que estão necessitadas.
Muitas vezes o que você não quer, o que você rejeita, é aquele que Deus vai usar sobre a tua vida. Muitas vezes o Senhor prepara uma pessoa que você nunca viu na tua vida. Eu acredito em revelação do Senhor, eu acredito aqui na Bíblia. Mas eu acredito mais ainda quando eu vou num lugar despercebido. E o Senhor pega uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. E aquela pessoa transmite tudo aquilo que eu estou passando. E aí ele traz uma palavra de conforto virando de Deus. Eu acredito. Mas você sabe que você pode ser isso se você buscar no Senhor por uma pessoa que você não conhece. Você pode ser um transmissor de paz. Você pode ser um agente de Deus na vida de muitas pessoas. Mas eu estou em Tobi ainda, pastor. Mas você está em Tobi, mas você não está se contaminando lá. Então você tem livre acesso para sair de lá. Saia. Volte para lá, sim, para resgatar aqueles que estão fora. Volte para os lugares que você estava, que você se sentia rejeitado, quando você estiver limpo completamente. Volte. Vai lá e resgata aquele amigo seu. Sabe aquele amigo de bar, aquele pingaiado que você enchia a cara com ele? Vai lá falar de Jesus para ele. Sabe aquele que você cheirava 5, 6 pinos junto? Vai lá e fala do amor de Jesus para ele. Sabe aquele que roubava a casa, fazia assalto com você? Vai lá e fala do amor de Jesus para ele. Mas vai limpo, vai transformado, vai mudado. Seja a semelhança do Senhor lá fora. Ah, pastor, mas eu não me vejo capaz. Você é sábio, o Senhor te deu boca, te deu mão, te deu sabedoria. Você está vivo. Você não morreu. E o melhor o Senhor tem para você. Você não pode ficar, se aquietar na situação que você está. Você não pode se compadecer. Agora eu vou falar uma coisa para a igreja. Se nós não somos capazes de nos incomodar com o sofrimento humano, é sinal que nós nos afastamos de Deus. Se eu não sou capaz de olhar e me compadecer pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu vizinho, pela minha vizinha, pelo parente, é sinal que eu estou fora da presença de Deus. Então, se você está fora da presença de Deus, está na hora de você voltar. Você tem que voltar a olhar para Deus. E o olhar de Deus, igreja, é um olhar de bondade, de amor, de misericórdia. É assim que Ele olhou para mim e para você, quando Ele nos trouxe, quando nós o aceitamos. Lembra lá de quando você desceu as águas? Quem aqui não é batizado ainda? Levanta a mão. Levanta a mão sem medo. Quem não é batizado? Não é batizado? Vou falar uma coisa para você. Está esperando o que para batizar? Está esperando o que para descer as águas e se arrepender? Está esperando Jesus voltar para você ficar? Não espera mais. Quando tiver um batismo, levanta a mão e fala: eu quero morrer para o mundo e nascer para Jesus. Eu quero ser nova criatura. Está na hora, igreja, de nós acordarmos. Porque nós precisamos caminhar certo. O Senhor não pode, irmãos. Eu falei para vocês, não leva a mão, é necessário. É necessário que eu diminua e Ele cresça. Não tem como Deus agir se eu não diminuir e deixar Ele tomar conta da minha vida. Sabe por que Jefté foi uma pessoa, um homem que foi um juiz? Porque ele tinha um coração temente ao Senhor. E ele não se deixava contaminar pelos manjares. Não tenha medo não há condenação para você que desce as águas do batismo. Faça um voto para o Senhor. Fala: Senhor, eu tenho muitas dificuldades, mas eu sei que o Senhor pode me libertar. Eu tenho muitos anseios, mas eu sei que o Senhor pode mudar o anseio da minha vida. Senhor, eu estou descendo as águas do batismo, mas eu quero ser novo. O Senhor te fará novo. Tudo que você pedir no nome dEle, com fé, com amor, com coração, você vai receber. Só não vai pedir coisas banais para Deus, que Ele não vai te dar. Ele não vai fazer isso. Os rejeitados estão lá fora.
mas nós muitas vezes só ajudamos aqueles que nos interessam. Está na hora de nós mudarmos o foco. Está na hora de eu e você mudar o foco. Mudar o foco da nossa vida. Muda o foco, dá uma volta de 180 graus. Vira lá e volta para onde você começou. Volta a praticar as boas obras. Estou terminando, eu precisava de mais tempo, mas eu vou terminar. Mas vamos falar de como terminar com Jefté. Ele foi honrado pelo Senhor. Ele foi direcionado por Deus. Ele foi direcionado por Deus para conduzir Israel naquele tempo. E ele venceu a batalha, sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Ele não precisava ter feito voto nenhum, igreja. Ele não precisava. Porque se você voltar no capítulo 10, o povo já tinha declarado que aquele que fosse levantado por Deus, eles fariam ele como juiz. Ele não precisava ter prometido nada. Foi uma empolgação que ele teve. Quantas pessoas, através de empolgações, fazem votos desnecessários? Esse é o famoso voto de tolo. E ele foi lá. Vocês sabem que a palavra do Senhor fala para nós aqui que Juízes 11:30 fala assim: e Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, no 31, aquilo que saiu da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será dado ao Senhor e eu oferecerei em um holocausto. Igreja, será que ele não podia imaginar que podia sair a única filha dele, podia sair a esposa dele? Tem um marido que poderia falar assim: a minha esposa podia sair na frente já, não é verdade? Podia ser minha esposa que tivesse saído, né? Não, mas aí saiu a filha dele. E aquele voto foi um voto terrível. E aí as pessoas perguntam: não, mas ele sacrificou a filha dele? Não. Alguns pregadores lançam aí que foi sacrificado? Não. Deus não se agrada em holocausto. Está aqui, ó, Deuteronômio 12:31, a palavra fala assim, ó: assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até os seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. O holocausto humano é rejeitado por Deus. Ela não foi feita em sacrifício. Simplesmente o que aconteceu? Ela perdeu o direito de casar, ela perdeu o direito de se relacionar. Jefté só tinha ela de filha, então quer dizer que a semente dele parou por ali. Então, igreja, quando você for fazer algum voto, lembre-se do voto de Jefté. Não prometa para o Senhor aquilo que você sabe que é impossível. Não faça troca, Deus não precisa de troca. Muitos falam: quando eu for para a igreja fazer isso, eu vou ser um missionário, eu vou pregar a palavra e vou sair para o mundo. Não faça aquilo que não está no teu coração. Faça aquilo que o Senhor colocar na sua vida, no seu coração. É o Senhor que tem que colocar na tua vida, não é o homem, não é você, não é tua mãe. Muitas mães: eu tenho um desejo que meu filho ou minha filha fosse um missionário, um pregador. Não, isso daí vai depender do que Deus tem reservado para você. Porque os nossos planos não são os planos de Deus. Amém, igreja? Eu queria que vocês colocassem em pé.